Erivaldo Barbosa, nada no Congresso Nacional tem despertado tanto o interesse da população quanto reforma da Previdência. Estou errado? Não, absolutamente corretíssimo. Hoje é o assunto que está mobilizando todo o Congresso Nacional e, por que não dizer, amplas parcelas da sociedade. E nesta guerra da discussão em relação à Previdência, uma vitória da oposição. A aprovação de uma comissão para discutir em detalhes o que acontece lá em relação principalmente ao déficit da Previdência. É verdade. O governo tem enfrentado uma resistência muito grande para fazer valer os seus argumentos em torno da reforma da Previdência, já que são pontos que modificam totalmente a lógica, digamos assim, do que o governo considera como equilíbrio previdenciário. E ele tem, na sua própria base de sustentação, encontrado aí muitas dificuldades. A própria base de sustentação tem dito assim, olha, presidente, isso aqui está muito complicado para nós. Você vai querer que a gente vá para a televisão defender redução? Esse é o problema. Como é que ficam as bases? Redução à idade mínima e tudo, ao tempo de contribuição e tudo. Então, aí, tudo bem que a essência, o objetivo pode até ser justo, mas como eu vou olhar para os meus eleitores aprovando esse tipo de medida que está sendo rejeitada? Estamos perdendo o debate da sociedade, isso é que é verdade. Então, a conversa do gabinete deve ser, presidente, eu quero lhe ajudar, presidente, mas, por favor, me ajude a lhe dar essa ajuda. Esse é o problema. Tá certo. Olha, mas nós estamos aqui com a senadora Regina Souza, senadora do Partido dos Trabalhadores, que foi quem também puxou a necessidade da realização dessa comissão especial, comissão de investigação. Ela acaba tendo esse contorno, né, senadora? Boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Qual a importância de se discutir nesse momento detalhes da reforma da Previdência, principalmente no que diz respeito aos números exatos do déficit da Previdência? Boa tarde, Joelson. Boa tarde. Boa tarde. Erivaldo. Boa tarde, telespectador. Olha, há muito número sobre a Previdência, né? Então, o pessoal da Receita do Tesouro, os fiscais do Tesouro Nacional, eles têm números completamente contraditórios do governo. E são as pessoas que lidam com a arrecadação. Então, a gente achou por bem, para patrocinar e promover, buscar formar uma CPI, que nos surpreendeu, porque 63 senadores assinaram, coisa rara. Quando a gente atinge os 27, já é um fôlego, e 63 assinaram, significa que todo mundo quer compreender e quer ganhar tempo também, porque a CPI certamente ela paralisa lá no Senado o andamento do processo. Porque ela deve ser instalada, ela já foi aprovada, então só falta instalar, está na fase de indicação dos nomes dos partidos para compor, e só falta isso para instalar. Então, a gente imagina que depois da Semana Santa a gente instale. Não é uma CPI para ser palanque para ninguém, nem para condenar ninguém, né? Se a Previdência tem problema, nós sabemos que tem. E não é de hoje também. Nós nunca dissemos que não tem que ter reforma. Então, a senhora concorda com uma reforma na Previdência? Não, ela tem que se equilibrar. Agora, ela pode perfeitamente se equilibrar com o que pode vir dessa CPI. A senhora acredita em déficit? Acredita que o governo tenha que dar dinheiro público para completar a Previdência? Mas existe a participação do governo. O problema é que, às vezes, não coloca lá. Existe já, na lei já tem a participação do governo, né, a participação do trabalhador, dos empresários. Então, por exemplo... Sim, mas além do que precisa, além do que é estabelecido pela lei? Isso só a CPI vai dizer. Nós temos, por exemplo, muita sonegação. Você tem empresa que deve 400 milhões às Previdências, empresas que podem pagar. Eu vou citar aqui os bancos, tanto os privados como os públicos. O Banco do Brasil, Caixa Econômica, devem à Previdência e tem lucro todo ano, lucros absurdos. Bradesco, Itaú, Santander devem à Previdência e tem lucros absurdos. A culpa do rombo da Previdência é desses bancos? A senhora tem dúvida? Não só dos bancos, grandes empresas. A JBS deve quase 1 bi. Então, muitas empresas devem à Previdência porque não tem uma cobrança sistemática, assim, ferrenha, tem muito recurso, tem muito questionamento, né? E aí eles vão usando esses recursos, de vez em quando tem um refis, um refinanciamento, eles esperam que aconteça um refis, vão para a justiça para questionar valores, e aí com isso rola 5, 10 anos um processo, vão para o CARF, então passa 20 anos e você não paga a Previdência. Então então vamos primeiro ver isso. Tirar os servidores estaduais da reforma, da proposta do governo, não alivia essa situação? Não, que a proposta de tirar os servidores estaduais e municipais foi uma jogada para ver se desmobilizava a sociedade. Porque, na verdade, Estado e município não vão poder ficar fora. Depois ele veio com a ideia, não, vamos dar um prazo para eles se adaptarem. Porque, na verdade, todo mundo lembra da emenda 98 do Fernando Henrique. Quando nós entramos no governo em 2003, tivemos que fazer a adaptação do IAPEP. Aqui mesmo continua deficitária a Previdência, né? As Previdências são deficitárias. Mas aqui, por exemplo, é que
ela só foi criada em 2003 de verdade. Antes era saúde, o dinheiro, descontava o dinheiro do servidor, o Estado não botava um tostão, mas o dinheiro do servidor era tanto que dava para fazer muita coisa na saúde. E os servidores se acostumaram a achar que era para a saúde aquele dinheiro. Você lembra da guerra que deu quando a gente foi criar a PEP Saúde? Porque não era para a saúde, era para ter um fundo de previdência. Nós chegamos em 2003 no governo, não tinha um tostão. O INSS não, o INSS é mais antigo, ele tem fundo de previdência. A gente precisa investigar como que é a distribuição desse dinheiro e não tirar do mais pobre. Olha, a reforma da Previdência, essa proposta cruel, ela é muito cruel, assim, com todo mundo. Não tem ninguém que escape, nem quem está perto de se aposentar ainda tem o tal do pedágio. Ela foi feita pelos banqueiros. Se você pega a agenda do secretário nacional de Previdência, Marcelo Caetano, de julho a setembro ele se reuniu 30 vezes, 30 reuniões com banqueiros, com seguradoras de Previdência. Mas aí não dá para você afirmar que, é difícil a senhora afirmar, por exemplo, que essa reunião foi para tratar especificamente desses assuntos. Agora dá para imaginar, que foi tratar o quê? Aí logo em seguida aparece a proposta. Agora ele discutiu com trabalhadores? Não. Quando o Lula propôs reforma da Previdência, e teve um senador que usou a fala do Lula dizendo que propôs uma comissão tripartite, empregados, empresários e governo, fazendo uma discussão, fazendo a análise da Previdência para tentar formular uma proposta. É diferente. A sociedade não discutiu, ele discutiu só com o mercado de seguradora de setembro para cá subiu 20% de venda de Previdência privada, com toda a crise que esse país está vivendo. Porque chega nas pessoas, compra a Previdência, eles mesmos fazem a propaganda contra. Você não vai mais se aposentar pelo INSS, não. Compre aqui, você paga todo mês, no final... Mas a coisa como ela funciona, a economia como funciona, a dependência como funciona do sistema financeiro, não forçou também, inclusive, o presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff a se reunir frequentemente com os banqueiros para tratar dos negócios do país? Não seria... Mas era o presidente e a presidenta. Lá foi o secretário nacional de Previdência. O secretário nacional de Previdência discute Previdência. Então, essa reforma foi formulada lá. E por isso ela é cruel desse jeito. O trabalhador rural, minha gente, não se aposenta mais. O trabalhador rural começa a trabalhar com 10 anos, 65 ele está quase morrendo, está no prazo de validade vencendo. Sobretudo aqui no Nordeste, né? No Nordeste, então, não tem como contribuir se ele não tem renda. Como é que ele vai contribuir se a renda que entra na casa dele é o Bolsa Família? Não, quer dizer, o governo dá com a mão e tira com a outra? Não pode, tem que ter... Para isso é que existe a chamada Seguridade, que é um conjunto. Na Seguridade tem assistência para o governo completar daquele que não tem que ter fundo. Então nós vamos investigar esse fundo, tem que ter fundo de assistência. Como tem de saúde, tem de Previdência, tem que ter de assistência. O problema é que a assistência vem toda para dentro da Previdência. Então é preciso discutir isso, né? É cruel demais com o trabalhador, com mulheres. As mulheres vão trabalhar, quer dizer, nós não conquistamos igualdade. A mulher continua com tripla jornada, né? Trabalhando 3 turnos às vezes, chega em casa, ainda vai fazer comida, adiantar o almoço do dia seguinte, cuidar da roupa dos meninos para ir para a escola no dia seguinte. Como é que é igual? Como é que pode ser igual isso? Nós não conquistamos igualdade ainda. Então tem muita coisa ali que é muito ruim, né, para os trabalhadores, só os pobres. O problema é esse, pagar a conta em cima dos pobres. Porque rico tem previdência privada, saúde privada, educação privada, minha gente. Então não sofre, mas quem vai sofrer são os pobres, né, dessa história toda. Não vai voltar aquela mendicância nas prefeituras atrás de cesta básica. Senadora, me permita mudar de assunto para um tema político que tem chamado a atenção bastante dos partidos nesse momento de redefinição de base, de sustentação política do governador Wellington Dias, seu aliado do partido, sobre essa composição, projeções de futuro para 2018. Eu mesmo já tive a seguinte situação. O PMDB considera que um lugar na chapa já tem, o de vice, e ninguém questiona o lugar do governador Wellington Dias, buscará a reeleição. Para o Senado, o senador Ciro Nogueira disse também, né, Joelson, que a vaga do PP também está garantida, a vaga dele é certa. Agora eu pergunto, e a vaga do PT também é certa nessa chapa? A sua, principalmente? Lógico, quando eu falo a vaga do PT, é a sua. É natural que seja. Eu estou no mandato, é natural que seja. E se tem alguém na coligação que tem direito de ter 2 vagas, é o PT, tem o governador, que é o partido. Então, é natural. Mas agora vai gerar dificuldade. Vai ser uma disputa, eu sei que vai gerar, mas eu acho que tem que ter a compreensão também. E sendo a vaga do PT, a vaga naturalmente é a sua, buscará a reeleição. Claro, natural que eu busque a reeleição. Agora não vou fazer guerra com ninguém. Assim, se o governador vai fazer o xadrez dele lá, não cabe a Regina, fico triste, mas o problema é esse xadrez aí, né? Mas eu acho assim, eu acho que eu tenho esse direito, né? Eu acho que o meu mandato não é ruim. Eu recebo muita manifestação de todos os estados desse país, assim, eu fico feliz, chego em qualquer outro estado, que as pessoas me reconhecem, eu lhe acompanho, porque eu escolhi um lado. O meu lado é dos mais pobres, dos humildes, e isso tem repercutido bastante no Senado, né? Então,
eu agora sou presidente da Comissão de Direitos Humanos. Não é qualquer um que chega a presidente de comissão no primeiro mandato, não. Senadora, a propósito, primeiro, a senhora fala assim, o governador faz o xadrez dele lá, acaba tendo assim, um tom meio pejorativo, como se xadrez fosse algo com o qual a senhora não concorda muito. O governador costuma ouvir vocês antes de fazer a próxima jogada nesse tabuleiro? Não, vocês acompanharam aí ultimamente, assim, de vez em quando ele esquece um pouquinho, a gente vai para cima e ele vem. Então ele conversou com a gente, mas foi depois que deu todo aquele burburinho aí, antes de... Mas ele conversou, e ele comunicou, e a gente deu palpite, e acabou que amenizou pelo menos o que diziam que ia ser feito. Ele mesmo disse assim, mas eu disse que ia fazer isso? Eu não sei, mas você pode ter dito para os seus amigos, e eles disseram, o jornalista de estimação dele, e aí ele saiu na imprensa, eu tenho que reclamar, sou presidente do partido. Então, mas a gente é aquela história, a gente briga, mas a gente se ama, e é do mesmo partido. Eu tenho certeza, quando eu falo xadrez, não é pejorativo, política é assim, você tem que montar as peças para poder, para a próxima jogada, né? Então você tem que estudar o xadrez. Aí, eu chamo também de engenharia política, ele tem que fazer toda uma engenharia, e agora que o barco ficou grande, né? Trouxe muita gente para dentro. É claro que a disputa vai se estabelecer, mas... A senhora defende as duas vagas do PT, governador e senador. A senhora também, quando fala isso, está preparando a sua, a de dizer que será a candidata que pretende... Claro, o meu partido quer que a vaga de senador. Então, se o meu partido quer, a vaga fica para o partido, é natural que seja eu. Muito bem. Bom, a senhora falou que é presidente da Comissão de Direitos Humanos e sublinhou uma coisa que de fato é verdade. É muito difícil chegar a essa condição de presidência de qualquer comissão no Senado. E a senhora chegou na presidência de uma comissão importante, que é a Comissão de Direitos Humanos. Dentro dessa questão, o que é que a senhora coloca como mais urgente, principalmente levando em conta, eu queria aproveitar e falar sobre esse assunto, a vinda na semana que vem aqui a Teresina de Jair Bolsonaro, uma pessoa que é tida como alguém que não tem dado devido olhar para esse tema, mas que tem ganhado muito espaço na mídia e até na população brasileira. Não, ele é o anti-direitos humanos, todo mundo conhece as posições dele, então não estou dizendo nenhuma asneira, né? Então, mas tem espaço para essa gente no Brasil, principalmente nesses últimos tempos, cresceu muito no Brasil essa posição conservadora, até certo, chegando à beira do fascismo. Então, ele é esse antidemocracia até, porque ele defende posições muito antidemocráticas, mas tem um espaço para ele aí que está crescendo, inclusive. Mas direitos humanos é uma coisa que eu sempre, desde que eu milito, que é a minha praia, né? Então não tinha por que não ser. Mas está cada vez mais infértil falar, difundir os direitos humanos no momento em que ganha corpo discursos com esse viés menos interessado na situação do preso, na situação dos pobres, na situação dos marginalizados? Não, é difícil, por isso que a gente tem todo um desafio pela frente, a gente faz... É a única comissão que funciona todo dia tem alguma coisa, alguma pauta na Comissão de Direitos Humanos, porque a demanda é grande. Semana passada eu recebi os caciques do Xingu, né, contando lá, fazendo o lamento dele, tem cacique que nunca tinha saído da aldeia, não fala nem português, mas foi lá para conversar comigo, para a gente pautar o assunto dele. Eles querem, por exemplo, energia, mas eles querem energia solar, porque eles são ambientalistas. E eu acho que é uma coisa tão simples, mas o governo nunca se deu conta, então nós vamos brigar por isso. Botar luz para os índios lá na aldeia, botar energia solar, placa solar para eles lá. Então, tem a questão da população de rua, que é uma população invisível. O IBGE não conta a população de rua porque não tem endereço, já viu? São cidadãos, é gente de direito, portanto tem que respeitar até o direito de querer morar na rua. Mas tem que ter direito, não é porque mora na rua que não tem direito. Não tem política pública para ele. Então, são os temas, mulheres, né? O tema está sempre presente, porque a violência está aí. Agora, é claro que é um momento muito difícil, mas a gente não pode calar, senão passa, né? Vira ditadura de novo, e a gente não quer de volta da ditadura neste país. Ok. Queria agradecer a senadora Regina Souza. Muito obrigado pela presença da senhora aqui no Jornal do Piauí, senadora. Obrigada a vocês. Livaldo Barbosa, você continua conosco? Sim, continuo, porque daqui a pouquinho nós vamos mostrar aí o pensamento do senador Amano Ferrer sobre a reforma administrativa aqui no estado do Piauí e principalmente sobre a terceirização. Ele acompanha essa tendência do PMDB do Senado de frear o projeto que foi aprovado recentemente na Câmara Federal. Tá certo, vamos falar desse assunto daqui a pouquinho. Senadora, muito obrigado. Licença aqui.